Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Monique e bem-vindos ao meu canal. E antes de mais nada, já deixa o joinha, se inscreve no canal. Toda semana tem um vídeo novo, a gente fala de entretenimento, de cinema, de série, de fatos reais. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, não perca. Hoje eu tô num cenário um pouco diferente, tô testando a luz pra ver se tá melhor. Enfim, vamos ver o que acontece. Então bora pro vídeo de hoje. Michelle Guzzi nasceu em 23 de fevereiro de 1967 e já havia estado no acampamento um ano antes. Ela era muito forte, saudável, era integrante do time de futebol. Na época ela tinha 9 anos. Lori Lee Farmer nasceu em 18 de junho de 1968. Ela era a escoteira mais nova no acampamento. No sábado daquela semana ela comemoraria o seu aniversário no acampamento com seus pais. Na época ela tinha 8 anos. Doris Denise Milner, mais conhecida como Denise, nasceu em 5 de fevereiro de 1967. Ela era a única afrodescendente do acampamento. Sua mãe deu uma declaração de que Denise não queria ir para o acampamento, mas sua mãe a convenceu dizendo que seria uma experiência positiva, que ela ganharia mais experiência e se ela não gostasse, bastava ligar que alguém iria buscá-la. O acampamento estava localizado em Colinas de Ozark, em Oklahoma. O acampamento foi inaugurado em 1928 e recebia meninas de 10 a 18 anos para passar suas férias de verão. Em 1977, ele era administrado pelo Magic Empire Girls Scout Council e seria instalado 10 acampamentos, cada um com o nome de uma tribo nativa americana. As tendas eram feitas de lonas que ficavam em cima de plataformas de madeira. Dia 12 de fevereiro de 1977 é feita uma excursão até esse acampamento. Então, sai um ônibus do Magic Empire cheio de escoteiras que são levadas até o acampamento Scott. Lá haviam 10 acampamentos, né? Então, elas ficaram no acampamento 9, que era um dos mais distantes e que mais ficava perto da floresta. E lá haviam 8 tendas. Então, estavam formadas em meia lua. Havia o dormitório das conselheiras logo na entrada, um banheiro no centro e a barraca e a tenda 8 no final. Então ela era a última tenda, as conselheiras não tinham visão e ficava mais distante de todas. Então cada uma das meninas foram colocadas em suas determinadas tendas, cabiam até 4 meninas e na tenda 8 ficaram 3 meninas, que foi a Lori, a Michelle e a Denise. Já na primeira noite acontece uma tempestade muito forte, então elas não conseguiriam sair das suas tendas. Então elas aproveitaram esse momento para escrever cartas que seriam entregues para suas famílias. E aí então elas escreveram, que foram encontradas depois as cartas, e vou colocar aqui para vocês darem uma lida. Bom, eu vou fazer uma linha do tempo aqui para vocês entenderem melhor o que aconteceu. Em algum momento antes das 10 horas da noite, uma conselheira do acampamento ao lado viu que tinha um movimento de uma luz no meio da floresta, que se movimentava muito rápido. Ela foi averiguar o que era, porém a luz sumiu. Por volta da 1h30 da manhã, já no acampamento Kiowa, a conselheira Carol Willett percebeu que as meninas da tenda 6 estavam fazendo muito barulho, então ela foi até lá e pediu para elas que fizessem silêncio. Nisso ela percebeu que tinha um ruído muito estranho atrás das tendas e ela foi ver o que era, ela não conseguiu ver nada. Ela apontou a lanterna e o barulho sumiu. Ela não levou em consideração e ela voltou para a tenda dela e ela foi dormir. Por volta das 3 horas da manhã, há relatos depois de que alguma das meninas que estavam acampando ouviram realmente aqueles barulhos estranhos atrás da tenda. Também ouviram gritos e até alguém, uma menina chorando pela sua mãe.
Já as meninas da tenda 7 relataram que a aba da tenda do lado de trás foi puxada e nisso entrou um homem com uma lanterna apontando para elas. E elas até acharam que era alguém do acampamento, verificando se estava tudo ok. Então elas não levaram em consideração, foram dormir, ficou tudo bem e elas viram que ele foi diretamente à barraca 8. Mas como elas acharam que fazia parte do acampamento, elas não fizeram nada, simplesmente deixou passar. Dia 13 de junho, um dia depois de chegarem no acampamento, a conselheira Carla Whitted, ela acorda às 6 horas da manhã para ir tomar banho. E nesse percurso ela repara que tem algumas coisas diferentes na mata, numa trilha. Então ela até acha que alguém esqueceu as malas e só olhando de canto de olho assim, falou, alguém esqueceu as malas, então eu vou lá verificar. Porém, quando ela chega lá perto, ela vê que é uma criança, que é a Denise, que ela tá amarrada com as mãos para trás, tá com ferimento na cabeça e sem a parte de baixo da sua roupa. Então, imediatamente ela chama as enfermeiras, avisa a diretoria do que tinha acontecido. Nisso, elas vão em todas as tendas para ver se as meninas estão bem e elas percebem que na tenda 8 não há nenhuma delas, as 3 haviam sumido. Uma era a Denise e as outras, que era a Lori e a Michelle, também não estavam. Logo em seguida, elas descobrem mais 2 corpos a 140 metros de onde a Denise estava. Esses 2 corpos estavam em sacos de dormir e era da Lori e da Michelle. Então a Barbara Day, que era a diretora do acampamento, liga imediatamente para o oficial da patrulha rodoviária, Harold Berry, pois na época não existia o 911. Após tudo isso, o descobrimento das meninas e chamar a polícia, as conselheiras conseguem reunir todas as meninas, colocarem no ônibus e enviá-las novamente para casa. Isso sem elas saberem de absolutamente nada do que havia acontecido, para não ocasionar um terror, um desespero. Eles não sabiam exatamente o que tinha acontecido, simplesmente encontraram as meninas lá, não sabiam o motivo da morte delas. Os pais, sem saber absolutamente nada do que tinha acontecido, só foram informados que eles deveriam ir até a rodoviária para buscar suas filhas, porque havia acontecido um acidente no acampamento, só que em nenhum momento eles disseram o que tinha acontecido. Então ninguém sabia nada, simplesmente foram buscar as crianças com essa informação de que havia acontecido um acidente. E mais tarde, os pais das vítimas ficaram sabendo da morte delas. Inicialmente, eles não foram informados do que havia acontecido, porque justamente ninguém sabia o que havia acontecido ainda. Então, eles acharam que havia sido um acidente. E mais tarde, através da mídia, eles descobriram que as filhas foram assassinadas. No dia 13 de junho, o xerife Glenn Pitt Weaver, que era responsável pelo caso, solicitou a ajuda do Departamento de Investigação de Oklahoma, que era conhecido como OSBI. O policial Harold Berry foi o primeiro a chegar no local, então ele queria preservar o máximo possível aquela cena, mesmo sabendo que as enfermeiras já haviam estado lá e que poderia ter tirado alguma coisa, porém o resto ele queria manter. Eles perceberam também que as abas que mantinham a tenda fechada, elas foram desamarradas, então a pessoa entrou por trás. Isso já era uma prova de que eles tinham. Na tenda eles verificaram que havia muito respingo de sangue, tanto na lona quanto no chão. Eles notaram também que o assassino tentou limpar o sangue com um lençol, mas havia uma pegada, uma marca de uma pegada que tinha mais ou menos um tamanho de 9,5, que eu acredito que seja mais ou menos o número 43, 44 aqui no Brasil. Mas eles não encontraram nenhuma impressão digital. Devido a respingos de sangue que tinha em toda a tenda, eles acreditam que a Lori e a Michelle foram mortas dentro da tenda e ambas foram abusadas por ele. Já a Denise, ela foi levada para fora da tenda. Antes disso, ela teve suas mãos amarradas, como eu já havia dito, e ela também foi abusada. Na autópsia, eles concluíram que os ferimentos que as meninas sofreram foram feitos pela mão direita e pela mão esquerda. As mãos amarradas estavam com nós diferentes. Isso ocasionou uma dúvida de que poderiam ser 2 pessoas envolvidas no caso, e não apenas uma, como eles estavam falando no início. Mais tarde, eles souberam que as cordas e as fitas haviam sumido de uma fazenda que ficava mais ou menos 1,5 km do acampamento. Então, eles foram até lá falar com um fazendeiro.
O nome dele era Jack Shorf. Então colheram o testemunho dele, passaram ele pela máquina de mentiras e ele passou. Então ele não tinha nenhum vínculo com o caso, então ele foi descartado do caso. Então a FBI eliminou todos os suspeitos do caso, porém o xerife Weaver ele tinha um suspeito ainda em mente, que era o Gene Leroy Hurt, que ele era foragido da polícia. Na verdade, ele fugiu da cadeia. Ele foi preso em 1966 por estuprar 2 mulheres e deixar na floresta amarradas com uma fita na boca e no nariz para morrer. Só que, felizmente, elas não morreram e elas identificaram ele e ele foi preso. Porém, ele fugiu. Mas haviam informações de que ele estava naquela área do Ozark, que era perto do acampamento. Então, começa a busca por ele. Com as buscas pela redondeza, eles encontraram algumas cavernas que tinham algumas coisas lá dentro que ficaram meio suspeitas. Na primeira caverna, eles encontraram uma roupa íntima vermelha, uma foto de 2 mulheres que pareciam estar em um casamento e um par de óculos. Então, essa foto das mulheres no casamento foi divulgada nas mídias e foi reconhecida por um policial que trabalhava numa prisão. E ele disse que nas horas livres ele trabalhava de fotógrafo. Informou também de que ele havia uma pessoa que ajudava ele na revelação das fotos, e essa pessoa era o Gene Leroy Hurt. E depois também foi constatado de que essa caverna, onde foi encontrada todas essas coisas, ficava a poucos quilômetros da casa da mãe dele. Na caverna 2 foi encontrado uma formação de 4 fogos e pontas de cigarro. Isso indicava um ritual indígena. Também foi encontrado uma marca de bota que batia com a marca encontrada na tenda. Já na caverna 3, ficava a mais ou menos 1,5 km do acampamento, encontraram uma mensagem que dizia: o assassino esteve aqui. Na semana seguinte, os policiais decidiram contratar uma empresa de segurança, já que não havia mais ninguém no acampamento e eles deveriam preservar o local e ainda as provas que existissem. Mas os seguranças disseram que parecia que tinha alguém lá. Isso porque as portas que estavam fechadas sempre eram encontradas abertas. Eles viam silhuetas na floresta, encontravam pegadas na areia e na tentativa de encontrar essa pessoa, eles usaram cães. Só que teve uma situação muito estranha porque o cachorro acabou voltando meio atordoado, era como se alguém tivesse batido na cabeça dele. Então os seguranças decidiram amarrar fios entre as árvores e depois perceberam que esses fios estavam sendo cortados, ou seja, era certeza que tinha alguém ali. Após 10 anos do ocaso, o agente Jerry Bowles estava trabalhando com o informante que ele era da comunidade Cherokee. E ele informou de que o Hurt, que era o principal suspeito, estava numa tenda lá há 8 meses. Então eles foram até lá e conseguiram prender ele. Havia apenas 2 itens forenses úteis nesse caso, que era o fio de cabelo encontrado na fita que amarrava as meninas e o sêmen coletado. A análise do cabelo mostrou 99% de compatibilidade com o de Hurt. Já o sêmen, eles contrataram uma empresa que era especialista em fertilidade, a melhor dos Estados Unidos, então eles constataram que havia algo diferente no sêmen analisado, o que batia certinho com o de Hurt. Diziam que Hurt havia feito uma vasectomia, porém não tinha dado muito certo, então era bem compatível. Porém, como na época não tinha o teste de DNA, essas únicas provas não foram levadas a júri. Inacreditavelmente, muitas pessoas acreditavam na inocência de Hurt, e disso aconteceu que eles se reuniram e fizeram um jantar beneficente com o intuito de arrecadar dinheiro para ajudar no caso e na defesa dele. Parece que as pessoas tinham esquecido do que ele havia feito com aquelas 2 mulheres e o consideraram inocente fazendo tudo isso. Então, com a ajuda desse dinheiro e após 6 horas, o júri declarou inocente. O resultado do julgamento foi um choque, porque todos estavam certos de que ele seria condenado, mas o júri o declarou inocente. Então, depois disso, 22 agentes da polícia se demitiram. Eles alegavam que estavam tendo sofrimento emocional ou por questões de integridade. E também o promotor do caso, que acreditava fielmente de que Hurt era o único culpado.
Como Hurt já estava preso devido àquele acontecimento das mulheres, ele voltou para a prisão para cumprir sua pena de 300 anos. Dia 4 de junho de 1979, ele estava no pátio da prisão fazendo exercício e então ele acaba sofrendo um ataque cardíaco e vem a óbito. E inacreditavelmente, no seu velório compareceram mais de 1.300 pessoas. Em meio ao julgamento, as famílias das vítimas acreditaram que o acampamento não oferecia a segurança necessária para as crianças e devido a isso elas abriram um processo no valor de 2,5 milhões de dólares. No acampamento já haviam acontecido algumas coisas estranhas que eles deixaram em off, eles não contaram para ninguém, o que foi um erro, porque coisas estranhas acontecendo coloca a vida de pessoas em perigo. Em 1971, uma das conselheiras afirmou ficar dentro de uma das tendas com 4 meninas, elas estavam encolhidas, ela estava com uma arma, com medo, nisso porque no dia anterior um homem havia invadido uma das tendas. Outro conselheiro diz ter ouvido um homem gritar por socorro, mas quando foram ao encontro não acharam ninguém. Em um artigo registrado no jornal The Oklahoma Archive, menciona de que um homem foi encontrado dentro da tenda de uma das meninas. Em outra ocasião diz que um homem entrou em outra tenda e as meninas começaram a gritar socorro. Só que os casos estranhos não acabam por aí. Umas semanas antes dos assassinatos, a conselheira Michelle Hoffman diz que seus óculos foram roubados juntamente com os seus donuts. Porém, tinha uma caixa de donuts, os donuts foram roubados e dentro foram deixados uma mensagem que estava escrito: "Nossa missão é matar 3 garotas". O acampamento Scott foi fechado um dia após os assassinatos e nunca mais foi reaberto. Dizem que ainda se pode ver as tendas lá, mas estão deterioradas, óbvio. A piscina já está coberta por grama, por mato, vegetação, e não se ouve mais nenhum sorriso de criança, apenas o vento e aquele silêncio. Bom, uma análise do que aconteceu. Infelizmente, no julgamento dele, não foram apresentadas as provas mais conclusivas de que poderia ter sido ele o responsável pelo assassinato das meninas. Por exemplo, não foi apresentado o fio de cabelo que foi encontrado na fita, que tinha 99% de compatibilidade. Foi falado sobre os nós, que eram muito parecidos com o que haviam sido feitos nas mulheres que haviam sido violentadas alguns anos antes. O fato dele estar 4 anos foragido, dele ter fugido da prisão, porém só havia uma prova que eles poderiam usar, que seria o sêmen que foi analisado, que batia com o dele, que era da vasectomia e tudo mais, só que eles não levaram isso em consideração, afinal o DNA não existia na época, então eles não tinham 100% de certeza de que poderia ser dele. Então ele foi absolvido e aí o caso encontra-se em aberto, porque ninguém sabe exatamente quem foi, podendo ser ele com todas as provas, mas ficou por isso mesmo. Em 2019 eles fizeram até uma nova análise do caso, do DNA, porém eles não conseguiram ter uma prova conclusiva pelo fato do DNA já estar muito velho, então eles não conseguiram ter uma prova concreta, então por enquanto ainda está em aberto o caso e a família sem justiça. Bom, gente, esse foi o caso de hoje, espero que vocês tenham gostado. Eu tentei mostrar para vocês todos os detalhes que eu consegui pesquisar. É um caso bem triste, realmente. Infelizmente, a família, sem saber de nada, enviou suas filhas, o intuito delas se divertirem, achando que teriam segurança, só que não, né? Bom, se você gostou desse vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal e semana que vem tem mais. Beijo, tchau, tchau.